Você está fazendo uma pesquisa sobre globalização e lê a seguinte passagem em um livro: A Sociedade Global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assiste a um filme de Steven Spielberg e volta para casa num ônibus da marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe do Michael Jackson e, em seguida, deve ouvir um CD do grupo Simple Red gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento Aiva. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas. Tá? O enunciado da questão é um texto adaptado de 1997, né? Então perceba, o texto é bem datado. Eu trago essa questão aqui para nós debatermos isso, como a modernidade ela tem trazido avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, né, inserido esses avanços no nosso cotidiano, mas é importante ressaltar que, apesar de nós muitas vezes sabermos da existência desses avanços, conhecermos alguém, se nós não tivermos recursos, a gente não participa ativamente do processo. Então, essas informações datadas, elas podem facilmente ser adaptadas para os dias de hoje. Talvez você não saísse e pegasse um ônibus, mas pegasse um Uber, né? Talvez você não chegue na sua casa para ligar um aparelho e ouvir um CD, ou ligar um aparelho e ver um clipe, mas aí no seu smartphone você assiste um vídeo do YouTube, você ouve algo de um desses streams de música, ou seja, esses serviços estão disponíveis desde que você, por exemplo, tenha o aparelho necessário e o acesso à internet. Mas pega aí essa ideia, tá? Pensa um pouquinho no seu cotidiano e nas suas práticas, que você com certeza vai identificar pontos de correlação e isso vai te favorecer na hora de resolver as questões. Então vamos para as opções aí. Questão número 1. Com base no texto e em seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta, tá? O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Atenção a essa questão, guarda ela no seu coração. Eu tenho umas ressalvas com a palavra eliminando, mas em todo caso, guarda ela aí no seu coração. Letra B. A cultura transmitida por empresas transnacionais tornou-se um fenômeno criador das novas nações. Então perceba, o fenômeno de globalização, ele pressupõe a ideia de uma aldeia global onde todos os países estão estabelecendo correlações. Muito cuidado com isso. Essa ideia não é verdadeira. A globalização, ela pode ser caracterizada como um fenômeno excludente. E por que ele é um fenômeno excludente? Porque o principal veículo, a principal forma de acesso ao fenômeno é uma forma financeira. Então, levando em consideração toda a desigualdade social que existe na relação entre os países, na relação geopolítica entre os países e também na relação com as próprias populações dessas áreas, não é todo mundo que consegue participar ativamente do processo. E vale ressaltar que não são as empresas transnacionais que transmitem a cultura. Geralmente, essa empresa transnacional, representada por um determinado país, ela está transmitindo culturas originais daquele ponto, que podem se espalhar pelo mundo, como, por exemplo, a cultura do fast food, conhecidamente uma cultura estadunidense. Então, a letra B está fora. A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e divisionista. Não, na verdade a globalização ela pode inclusive ser o estopim desses movimentos nacionalistas, culturais, divisionistas. Por que essa característica? Porque a ideia de um apagamento das relações de identificação, tá? Lembra lá da maneira que nós abordamos o conceito de lugar? E essa falsa ideia da aldeia global, né, pode acender essas diferenciações. E nós vemos ao longo do processo de intensificação do fenômeno da internet, principalmente a partir, né, do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente percebe um crescimento de movimentos com esse viés, né? Inclusive, vários conflitos que existem ao redor do mundo, fazem parte da nossa realidade atual, hoje, 2022, eles têm essa caracterização. D. O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. Aí já vão duas dicas na hora de resolver as questões. Primeiro, muito cuidado com o uso da palavra apenas, somente, só. Dificilmente essa opção ela é correta. Segundo, se eu estou trazendo a ideia de global, algo que é global não pode ser restrito apenas a um continente ou outro. Então, o fenômeno da globalização ele se dá de formas distintas em todo
planeta. Letra D também está fora. Letra E, empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura. O prefixo trans ali já demonstra que isso está errado, ou seja, transnacionais, várias nações que estão envolvidas dentro de um processo. Poderia aparecer ali como multinacional, ou seja, qual a característica no geral dessas empresas? Elas estão reunindo investidores a um processo de financiarização intenso. Geralmente essa financiarização acontece quando essas empresas têm os seus ativos nas bolsas de valores, então pessoas de várias partes do mundo podem representar, ter uma quantia, uma parcela daquela divisão societária, né? Então não tem essa necessidade ou essa regra de ser países de uma mesma cultura. Não é coerente essa opção. Então a gente volta lá para a letra A. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Esse é o gabarito, letra A. Eu tenho uma ressalva com eliminando, eu acho que caberia melhor aí a palavra diminuindo, mas pensa no seu cotidiano hoje. Você está na sua casa, aí no seu bairro, no seu estado, de repente curtindo uma música coreana, né? De repente vendo quais são as últimas novidades do mercado cinematográfico do leste europeu, né? Conhecendo um novo ritmo africano, ou seja, pegando alguma dica gastronômica da Austrália. Essa caracterização, ou você sai do seu dia a dia e vai para um restaurante indiano, vai para um restaurante japonês, ou seja, o capitalismo globalizado ele está espalhando particularidades ao redor do mundo e dando a nós a possibilidade de conhecermos essas características, desde que a gente tenha o recurso necessário para usufruir, desde que a gente tenha o capital necessário para usufruir desse fenômeno. Ok? Então, gabarito aqui, letra A. Capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais do povo da Terra. E aí vamos para a segunda questão. A leitura do texto ajuda você a compreender que 1. A globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população? Então veja lá o enunciado da questão. Veja que ele estabelece várias ofertas de serviços que estão associadas ao quê? A um custo. Você não pega um ônibus de graça, você não entra, né, no cinema gratuitamente, você não pede um lanche do McDonald's sem que você tenha o capital necessário para pagar por aquele serviço. Então, a globalização não pode ser um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população, levando em consideração a grande massa de pessoas que não têm as condições necessárias, não têm o poder aquisitivo para participar do processo, não tem sequer acesso a uma alimentação. Nós temos aí uma grande massa de pessoas ao redor do mundo que sequer têm o que comer, vivendo abaixo da linha da miséria. Segunda afirmativa, a globalização é um fenômeno econômico e ao mesmo tempo cultural. Com certeza, essa afirmativa está correta. Se a globalização é um fenômeno que está relacionado à interdependência entre pessoas, automaticamente ela tem uma identificação econômica e cultural. Por quê? Porque nós, como já vimos aí em outras aulas, nós temos essa caracterização de deixar as marcas das nossas ações na paisagem, deixar as marcas das nossas ações no espaço geográfico. Isso traz marcas econômicas e culturais. A globalização é um bom exemplo para isso. A globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes. Veja bem, cuidado com essa afirmativa. Porque, apesar da globalização nos permitir conhecer várias formas de cultura ao redor do mundo, há um viés desse tipo de prática. Como a gente fala hoje em dia, tipo, viralizou. O que viraliza, né? O que está presente, por exemplo, nas grandes redes sociais, né? Não é todo e qualquer assunto, todo e qualquer tema que tem essa abrangência. Geralmente são temas muito associados com a possibilidade de lucro ou com a possibilidade, inclusive, de imposição de determinados tipos de comportamento. Então, cuidado com essa afirmativa aí, número 3, tá? 4. Filmes, programas de TV e música são mercadorias como quaisquer outras, com certeza. Com certeza. Fazem parte, inclusive, do grande acesso de consumo, né, e busca das pessoas por esse tipo de produto. 5. As sedes das empresas transnacionais mencionadas são os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Ou seja, as empresas mencionadas lá, McDonald's, Mercedes-Benz, Aiva e etc., BMG, Ariola, né, são empresas originárias dos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. E aí por que Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão? Porque são a base do desenvolvimento capitalista que se espalha pelo planeta, são onde tem as principais empresas e
principais fontes de investimentos, tá? E circulação financeira. Logo aqui para nós o gabarito é a letra B, as afirmativas 2, 4 e 5 que estão corretas, beleza? Pratique, não deixe de praticar, tire suas dúvidas, mande as dúvidas para nós, tá? Quer aprovação? Fica com a gente, valeu!